Os artigos 735 a 743, dos testamentos, dos codicilos e da herança jacente. Os artigos 735 a 737 do Código de Processo Civil contêm disposições relativas à tutela judicial dos testamentos. Resguardam-se assim os direitos de herdeiros testamentários e de legatários, certos ou incertos. Não se trata, porém, de processos tendentes a dirimir conflitos de interesses entre herdeiros. Não há o pressuposto da lide em abstrato que caracteriza os processos de jurisdição contenciosa. Os testamentos dividem-se em ordinários e especiais. São testamentos ordinários o público, o cerrado e o particular. Código Civil, artigo 1862. O testamento público é escrito por tabelião, ou por seu substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, e lido em voz alta pelo tabelião, ou pelo testador, na presença de duas testemunhas. Código Civil, artigo 1864. O testamento cerrado é escrito ou assinado pelo testador, ou por outra pessoa a seu rogo. O testador entrega-o ao tabelião, em presença de duas testemunhas, declarando ser aquele seu testamento, e que quer que seja aprovado. O tabelião lavra o auto de aprovação, que é lido em seguida ao testador e testemunhas, e assinado por todos. Código Civil, artigo 1868. O testamento particular é assinado pelo testador e lido na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o subscrevem. Código Civil, artigo 1876. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular, de próprio punho e assinado pelo testador, pode dispensar testemunhas. Código Civil, artigo 1789. São testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico e o militar. Código Civil, artigo 1886. E o nucumpativo. Código Civil, artigo 1896. O testamento marítimo pode ser feito por quem estiver em viagem, a bordo de navio nacional, perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Código Civil, artigo 1888. O testamento aeronáutico pode ser feito por quem estiver em viagem, a bordo de aeronave, perante pessoa designada pelo comandante. Código Civil, artigo 1889. O testamento marítimo, assim como o aeronáutico, caduca se o testador não morre na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque. Código Civil, artigo 1891. O testamento militar pode ser feito pelos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicação interrompida. Código Civil, artigo 1893. Ele, em regra, caduca se o testador permanece depois por 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária. Código Civil, artigo 1895. O testamento nucumpativo é verbal. A pessoa empenhada em combate ou ferida confia a sua última vontade a duas testemunhas. Não produz efeito se o testador não morre na guerra ou se convalesce do ferimento. Código Civil, artigo 1896. Codicilo é o documento escrito, datado e assinado por pessoa capaz de testar, contendo disposições sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta ou legados de móveis, roupas ou joias não muito valiosas de seu uso pessoal. Código Civil, artigo 1881. Falecido o testador, o testamento cerrado é apresentado ao juiz, que o abre e o faz registrar, ordenando seja cumprido se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Código Civil, artigo 1875. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia na presença do apresentante. A seguir, lavra-se o termo de abertura, do qual deve constar o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. O procedimento de abertura de testamento cerrado não visa senão a autenticação do estado em que o documento se encontrava, quando de sua apresentação em juízo. Daí a importância de o juiz indicar, no auto, qualquer defeito ou vício da cédula, bem como, se for o caso, a declaração de se achar inata,
prevenindo assim possíveis modificações ou alterações no documento. Conflito entre os herdeiros sobre a validade do testamento deve ser objeto de ação própria de caráter contencioso. Ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Ainda que o testamento contenha o maior defeito, não pode o juiz dispensar o seu registro e arquivamento, pois seria absurdo que o mandasse jogar fora. Assim, havendo defeito manifesto, o que cabe ao juiz é omitir o habitual cumpra-se. Feito o registro, intima-se o testamenteiro para assinar o termo de testamentária. Incumbe ao juiz nomear testamenteiro dativo, não havendo testamenteiro nomeado ou estando o mesmo ausente ou recusando, se aceitar o encargo. O testamenteiro deve cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu. Tratando-se de testamento público, qualquer interessado, exibindo o respectivo traslado ou certidão, pode requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se no que couber as disposições relativas à abertura de testamento cerrado. O artigo 737 regula a publicação do testamento particular, que pode ser requerida pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, sem impossibilitado de entregá-lo a alguns dos outros legitimados para requerê-la. Intimados os herdeiros que não requereram a publicação e ouvido o Ministério Público, o juiz confirma o testamento. Observa-se esse procedimento para a confirmação de codicilo, de testamento marítimo, aeronáutico, militar e no compativo, admitido esse último pelo artigo 1789 do Código Civil. Aspas, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Fecha-se aspas. A confirmação ou negativa de confirmação judicial de testamento particular, por constituir procedimento de jurisdição voluntária, não produz coisa julgada, não impedindo o acesso dos interessados às vias contenciosas. Da herança jacente. A herança constitui um caso típico de tutela de interesses privados de pessoas incertas. A herança jaz, enquanto não se apresentam herdeiros para reclamá-la, não se sabendo se tais herdeiros existem ou não. Os bens são arrecadados, na forma do artigo 740 do Código de Processo Civil, e entregues a um curador, que, por efeito da investidura judicial, adquire poderes de administrador, cabendo-lhe verba gratia cobrar do locatário os aluguéis relativos a imóvel arrecadado. Verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, é ele citado sem prejuízo do edital. Se estrangeiro falecido, procede-se a comunicação da autoridade consular. A arrecadação converte-se em inventário se acolhida a habilitação de herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro. Julgada improcedente a habilitação de herdeiro, na mesma sentença declara-se vacante a herança. Também podem habilitar-se os credores na herança. Nos casos expressos, pode o juiz autorizar a alienação dos bens arrecadados. Decorrido um ano da data da publicação do edital a que se refere o artigo 741 do Código de Processo Civil, sem habilitação de herdeiro, a herança deixa de ser jacente. Torna-se vacante. Código de Processo Civil, artigo 1157 e Código Civil, artigo 1820. Decorridos 5 anos da data da abertura da sucessão, os bens incorporam-se ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, e no da União, quando situados em território federal. Código Civil, artigo 1822. O artigo 741 do Código de Processo Civil dispõe que, aspas, ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes com intervalos de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses contados da primeira publicação. Fecha aspas. Todavia, do decurso desse prazo de 6 meses não decorre a perda do direito de habilitação.
Somente após o decurso do prazo de 1 ano é que a herança é declarada vacante, e com o trânsito em julgado dessa sentença que caduca o direito de habilitação, como deflui do artigo 743, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Depois, o herdeiro que não se habilitou pode ainda reclamar a herança, mas por ação direta, ação de petição de herança, até que se complete o quinquênio determinante da incorporação dos bens ao domínio público, Código Civil, artigo 1822. Em síntese, a herança jacente é administrada por um curador nomeado pelo juiz. A herança vacante é administrada pelo Poder Executivo até sua incorporação ao domínio público. Também se considera vacante a herança, quando ela renuncia a todos os chamados a suceder. Código Civil, artigo 1823. 746 do Código de Processo Civil. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Parágrafo 1º. Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente. Parágrafo 2º. Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas fixado no átrio do edifício do fórum. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei. Narração de Lírio Hoffmann Jr. Até o próximo.